Olá, estudante! Hoje a nossa aula é sobre um assunto que a gente escuta bastante, principalmente nos anos iniciais do ensino médio. A gente vai ver hoje o movimento uniformemente variável, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o que significa ele ser um movimento uniformemente variado? Significa que ele vai ter uma alteração na sua velocidade ao decorrer do tempo. O exemplo mais claro que a gente tem de um movimento uniformemente variado é um carro acelerando. E aí a gente já vai partir para aquele conceito de aceleração. A aceleração é essa taxa de variação da sua velocidade. Exemplo, um carro ele começa com 3 metros por segundo e depois ele vai para 6 metros por segundo, isso é a sua velocidade. E depois 9 metros por segundo. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma variação na sua velocidade. Ou seja, esse é o conceito que a gente tem desse movimento ele ser uniformemente variado. Por que uniformemente? Porque algo vai ser constante aí. A gente vai considerar essa aceleração constante. Em um movimento uniformemente variado, a sua aceleração ela tende a ser constante, porém a sua velocidade ela vai variar. No movimento uniforme, a gente lembra que é o conceito de variação de velocidade, de espaço. O que seria isso? A distância que ele vai percorrer em um período de tempo. Aí a gente tem um conceito de velocidade. Já na aceleração, vai ser a variação da velocidade em si. Então, a gente vai ter uma fórmula bastante parecida com a fórmula da variação da velocidade. Perceba que a aceleração média é ΔV sobre tempo. O que é esse ΔV? Esse ΔV é justamente a velocidade final menos a velocidade inicial. Já no movimento uniforme, se você lembrar bem, a gente tem esse conceito que a velocidade média ela é justamente a variação do espaço pelo tempo, por um período de tempo. Ou seja, espaço final menos espaço inicial dividido pelo tempo. Então, quando falarmos essa variação nesse período de tempo, a gente está falando isso, um movimento em que ele é acelerado, tá bom? E aí, como na física a gente tem algumas fórmulas que a gente utiliza para descrever esses fenômenos, esses movimentos, aqui a gente vai ter a nossa primeira fórmula base, que seria justamente a fórmula da velocidade. O que seria isso? Ela vai ser expressa da seguinte forma. Se isolarmos todas as outras variáveis, ou seja, velocidade inicial passarmos para o outro lado e o tempo passarmos também para o outro lado, a gente consegue descobrir a velocidade, utilizando a sua aceleração e o tempo. E aí a gente tem essa formulazinha. Essa fórmula a gente tem um macete para a gente decorar ela. A gente pode chamar ela de VOAT. Seria como se a gente estivesse lendo ela. Seria justamente a velocidade final igual à velocidade inicial, que vai ser expressa por um Vzinho e um zero lá embaixo, mas a aceleração vezes o tempo. VOAT. E aí fica fácil para a gente lembrar, né? E aí a gente vai partir para a sua unidade de medida, que é algo bastante importante, principalmente na prova do Enem. Quando você for fazer sua prova, leia com bastante cuidado como que ele vai expressar essa unidade de medida no seu enunciado. A aceleração, ela tem sua unidade de medida do Sistema Internacional como metros por segundo ao quadrado. Então não confunda. Se a velocidade estiver em quilômetros por hora, faça aquela velha conversão que você já deve ter visto. Se não viu, tem vídeos no CMEAC que ele vai mostrar para você, tá bom? Então, como que seria essa conversão? Só para a gente recapitular. Se quisermos transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente faz assim, ó. Divide por 3,6. A gente vai dividir. E se quisermos transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, aplicaremos o inverso. Qual é o inverso da divisão? Multiplicação. Multiplicaremos por 3,6. Isso foi só para a gente recapitular. Tá bom. Então, seguindo, a gente tem o seguinte. Essa formulazinha, ela não vai ser a única que a gente tem no movimento uniformemente variado. Aqui a gente vai ter uma fórmula que vai retratar sobre espaço. Mas antes a gente tem que lembrar de alguns conceitos sobre a aceleração.
A aceleração, ela vai ter duas classificações. Ela vai me dizer se o movimento ele é acelerado ou se o movimento ele é retardado, ou seja, um movimento em que ele está parando, em que o objeto tende a parar, ou essa aceleração é contrária. Então quer dizer que a aceleração ela também pode fazer com que um objeto pare? Sim. É justamente esse o conceito de uma aceleração retardada. E a gente dá ela pelo freio. O freio ele é um exemplo que a gente tem, a frenagem ela é um exemplo que a gente tem de aceleração retardada. Então, seguindo, próximas formulazinhas. A gente tem a fórmula do movimento. Essa fórmula do espaço, no caso, ela vai tratar justamente sobre a distância. Essa fórmula você já deve ter visto quando a gente fala de movimento uniforme. A gente tem aquela formulazinha, que a gente lembra daquele macete da fórmula do sorvete. Aqui, no movimento uniformemente variado, ela vai ser um pouco maior, então ela vai ser um sorvetão. Esse já fica um macete para você lembrar dessa fórmula. Quando que a gente vai utilizar a fórmula do sorvetão? Quando a gente tiver essa aceleração, quando tivermos tempo, aceleração, deslocamento, e aí, ou tempo, aceleração e velocidade. Aí a gente vai conseguir aplicar essa fórmula do sorvetão, tá bom? Qual é as outras fórmulas que nós temos aí? Dependendo se o movimento é acelerado, a aceleração, perceba que ela vai ser positiva, e isso para movimentos acelerados. E quando o movimento ele é retardado, o que acontece? A gente vai ter uma aceleração negativa. Por quê? Porque essa aceleração ela está sendo contrária ao movimento. Uma vez que ela é contrária ao movimento, ela tende a ter o sinal negativo. Na física, a melhor parte quando tratarmos de sinal é porque a gente está relacionando a qual seria o sentido que ela está indo. Se ela está indo contra ou a favor do sentido. Se lembrarmos bem de vetores, a gente vai conseguir lembrar dessa questão. A aceleração ela é um vetor. Por quê? Porque ela vai ter direção, intensidade e sentido. Dependendo do seu sentido, o seu sinal muda, tá bom? Então, temos outra fórmula aí. Perceba que essas duas, ambas vão tratar sobre tempo. Até mesmo voate, como a gente viu. E o que acontece? E se nós não tivermos tempo? Se nós não tivermos tempo, nós iremos aplicar a famosa fórmula de Torricelli. Torricelli é para quando você não tem tempo na sua questão. Quando a questão ela não lhe fornecer tempo, aí você aplica a fórmula de Torricelli. Torricelli sem tempo. E tem algum macete para a gente decorar essa fórmula? Essa fórmula é um pouco mais complicada. Mas sim, você pode fazer uns mnemônicos, né? Eu acho que é assim que se fala. O que acontece? Mas a fórmula base que a gente tem é essa daqui, ó. Velocidade ao final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração pela variação do espaço. Esse delta ele vai representar a variação. Perceba também que nessa fórmula não é como se nós não tivéssemos o tempo. É porque a gente vai fazer o seguinte, nós iremos substituir a aceleração dentro da aceleração dessa fórmula aqui. E aí, a gente vai conseguir, o tempo, dentro dessa fórmula. Então, aí a gente vai conseguir, de alguma forma, isolar ele, né? Tipo, substituir o tempo pela aceleração, pela forma que a gente tem da aceleração. E aí a gente chega a essa formulazinha de Torricelli. A gente vai fazer vai utilizar artifícios matemáticos para conseguir chegar nessa fórmula maior, que é de Torricelli. Agora vamos para 2 exemplos. Esses exemplos, eles são básicos, mas é para a gente fixar, né, o que a gente viu agora em relação a esses cálculos. Um carro parte do repouso e acelera uniformemente a 2 metros por segundo ao quadrado, até atingir 20 metros por segundo. Qual a distância percorrida nesse intervalo? Perceba, aluno, que como você está assistindo, seja em casa, você pode pausar e tentar resolver pelo que eu já tinha afirmado para vocês anteriormente. Só que aqui nós não temos tempo. Se nós não temos tempo, a gente aplica qual fórmula? A gente aplica a fórmula de Torricelli. Então vamos lá. Aplicando a fórmula de Torricelli, a gente tem que velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço.
queremos descobrir qual é a distância, então seria a variação do espaço. Agora vamos substituir pelo que nós já temos. Até atingir 20 metros por segundo, e ele parte de onde? Do repouso. Então a velocidade inicial é zero. Vamos substituir. 20 ao quadrado é igual a zero, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação do espaço, que é o que eu quero descobrir. 20 ao quadrado, 400, igual a 4 vezes a variação do espaço. Ou ainda, o espaço percorrido foi de 100 metros. Viu como é fácil? Então você tem que lembrar dessas fórmulas e do conceito e como você vai utilizar elas. Agora nos veremos na próxima aula, que será de resolução de exercício. Olá, estudante. Vamos para a resolução da questão relacionada a movimento uniformemente variado? Aqui eu trouxe para vocês uma questão do Enem. Essa questão é do Enem de 2020, o caderno amarelo. Ela diz o seguinte: você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida, indicados pela letra O, A, B e C, conforme a figura. Aqui são os semáforos, né? Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O, tipicamente parte com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, até atingir a velocidade de 72 km por hora. E, a partir daí, prossegue com a velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Considerando as condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente. Pessoal, essa questão ela vai tratar de 2 conceitos. Ela vai falar de aceleração e ela vai tratar também sobre velocidade constante, ou seja, uma velocidade em que ela não vai variar. Mas antes disso, a gente vai ter justamente essa questão do movimento uniformemente variado. E aí a gente vai ter que descobrir algumas coisas aí. Quais? Primeiro, a gente tem que descobrir o tempo em que ele gastou até chegar na sua velocidade constante. Ou seja, nós temos que descobrir qual será o tempo que ele vai gastar até chegar em 72 km por hora, tá bom? Vou voltar aqui para o enunciado para a gente ver, anotar, né? Ou então destacar alguns detalhes importantes. Quais seriam eles? A gente sabe que a distância de cada semáforo é de 500 metros, correto? Está aqui, ó, distância de 500 metros. E a gente sabe que a sua aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado. E se ele está parado em um semáforo, ele vai partir de onde? Do repouso. Então, eu sei que a minha velocidade inicial ela será zero. Aqui eu tenho que ele vai até atingir 72 km por hora. Olha, preste atenção na unidade de medida, né? E os outros sinais, o A, B e C, ele tem que abrir quando o carro tiver 100 metros antes de chegar neles. Ou seja, aproximadamente aqui, ó. Cada semáforo desse tem que abrir quando o veículo tiver 100 metros de distância dele, de cruzá-lo, né? E aí, vamos seguir então com o que a gente tem. A gente sabe que a sua aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado, sabemos que sua velocidade é de 72 km por hora. Lembra daquelas unidades que eu falei para vocês? Todas as unidades elas têm que estar iguais. Se a gente está falando de metros por segundo ao quadrado, a gente tem que tratar sobre metros por segundo. Então a gente vai fazer aquela primeira transformação, que é justamente da velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. E o Enem, ele é uma mãe às vezes. Por quê? Porque ele sempre vai colocar alguns múltiplos de 3,6. 72 é múltiplo de 3,6? Sim. 36 é a mesma coisa que está multiplicando
3,6 por 10. Então, significa que 36 km por hora é a mesma coisa que 10 metros por segundo. E se a gente sabe que 72 é o dobro de 36, então a gente tem a seguinte informação, que 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Então, eu já sei a minha velocidade, eu já sei qual é a minha velocidade inicial, porque ele parte do repouso, que é 0, e eu já sei minha aceleração. Inicialmente, a gente vai descobrir, qual foi o tempo gasto. Qual será o tempo inicial gasto? Ou seja, do zero, do semáforozinho O, até o semáforo A. Vamos lá. Temos o seguinte. Eu consigo descobrir qual é o tempo a partir da fórmula do Voigt. Agora basta eu substituir os valores que eu conheço. Sei que a minha velocidade é de 20 metros por segundo. Sei que minha velocidade inicial, como ele parte do repouso, é 0. Eu sei também a minha aceleração. Ela é quanto? Ela é 1 vezes o tempo. Se resolvermos aqui, ó, essa questão, olha que parte matemática fácil, né? Quanto que vai dar isso daqui? Vai dar 20 segundos. Então, o tempo gasto foi de 20 segundos. 1 vezes o tempo, tempo. O 0 a gente não vai considerar, né? Então, inicialmente, esse carro ele percorreu 20... Ó, não se engane, tá? Esses 20 segundos não foi a distância que ele percorreu no primeiro semáforo até o outro. Foi o tempo que ele gastou para chegar até a sua velocidade constante. Agora vamos descobrir quantos metros ele percorreu nesse espaço inicial, em que ele estava acelerado, em que a velocidade não era constante. Vamos lá. Vamos agora utilizar a Torricelli. A gente pode utilizar ela, já que a gente tem velocidade e temos a aceleração também. A Torricelli é o seguinte, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o tempo. Qual é a minha velocidade final? 400. Por que 400? Porque será 20 ao quadrado, então vai dar 400. Minha velocidade inicial, 0, mas 2 vezes a aceleração. Uma vez que minha aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado, então vai ser 2 vezes 1, que é 2 vezes o tempo. Agora sim, esse valor que está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, tempo não, perdão, gente, já que a Torricelli não é tempo, é variação de espaço. Então, a gente vai ter que a variação do espaço vai ser 400 dividido por 2, que vai dar 200. 200 metros. Então, essa é justamente a variação que a gente vai ter do espaço até que ele atinja a sua velocidade constante, tá bom? Então, a gente percebeu que em 20 segundos ele percorreu 200 metros. E o semáforo ele tem que abrir 100 metros antes, ou seja, 400. Está faltando para a gente 200 metros ainda. Vamos descobrir no caso, qual seria o tempo que ele vai gastar com a sua velocidade constante até percorrer 200 metros. Então, vai ser o seguinte. Aqui ele percorreu 200 metros em 20 segundos. E esses 200 metros que faltam? Vamos ver, né? Agora a gente pode utilizar, uma vez que a velocidade é constante, aquela formulazinha da velocidade média, que é igual a variação do espaço pelo tempo, né? Eu quero descobrir o tempo, então eu vou isolar o tempo. Então, tempo é igual a variação do espaço pela velocidade. Eu sei que o tempo será... Qual é o espaço que eu quero percorrer mesmo? É 200 metros, né? Que é o que falta, dividido por 20. Fizermos a divisão, a gente vai obter 10 segundos. Então, ó, do espaço 0 até o primeiro semáforo, ele gastou 30 segundos, até, no caso, 100 metros antes do primeiro semáforo. Se a gente analisar as alternativas, lembra que eu falei que o Enem foi uma mãe colocando essa questão para a gente? Se analisarmos todas as alternativas, a gente tem o seguinte, na alternativa A, a gente tem um distrator. Ele coloca 20 segundos, mas esses 20 segundos era só o tempo que ele percorreu 200 metros, né? E quanto falta para ele percorrer os próximos 200 metros? 10 segundos. Quanto que é 20 mais 10? 30, né? Então, o primeiro semáforo abriu em
30 segundos. Só tem uma alternativa que tem 30 segundos. E as demais, como é que vai funcionar, professor? Do mesmo princípio. Uma vez que a sua velocidade é constante, quanto tempo, qual será a distância desse semáforo até os 400 metros do próximo? Aí a gente vai descobrir qual será o tempo, né? A gente já sabe que a velocidade é constante, que é 20 metros por segundo ao quadrado, então basta a gente fazer o seguinte. Velocidade média, eu vou utilizar essa formulazinha aqui novamente, tá? Todas elas a gente vai utilizar ela, já que a gente quer descobrir o tempo. Então, T é igual a 500 metros, que é o que falta, né, até o próximo semáforo, dividido por quanto? Dividido pela velocidade, que é constante, de 20 metros por segundo ao quadrado. Então, quanto que é 500 dividido para 20? A gente corta os zeros, né? Fica 50 dividido para 2, que é 25 segundos. Ah, mas não tem nenhum 25 segundos aqui em seguida. Mas a gente vai somar, tá bom? Por exemplo, 30 mais 25. Então, o segundo semáforo vai abrir em 55 segundos. Uma vez que a velocidade é constante, a gente também vai ver que até o próximo semáforo, ele também vai demorar 25 segundos. Então, 55 mais 25 é igual a 80. 80 segundos. Então, a alternativa deu certinho, é a alternativa D. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, tente ver novamente o vídeo. Veja aquela questão da unidade de medida, que é bastante importante, tá bom? E a gente se vê na próxima.